Fala galerinha, tudo tranquilo? Bem-vindos ao canal Biosfera, eu sou Marcelo Gantes e hoje a gente vai falar sobre sistema digestório, ok? Então, tudo aquilo que acontece com a nossa comida depois que a gente come ela, tranquilo? Então olha lá, sistema digestório, mas o que é a digestão? Tá? Digestão é a quebra do nosso alimento, é a quebra de tudo aquilo que a gente digeriu em partículas menores para que elas possam ser absorvidas para o nosso corpo. Então, quando eu como um pedaço de carne, eu vou digerir, ou seja, eu vou desmanchar aquela carne para pegar todas as partículas, todos os nutrientes daquela carne, para eu poder absorver e fazer o meu corpo, fazer as células do meu corpo, ter a energia presente daquele alimento, tirar a energia para que eu possa me movimentar, para que eu possa falar, para que eu possa fazer as mais diversas funções. Então a digestão é desmanchar, destroçar o alimento para que eu consiga retirar toda a energia, todos os elementos dele que eu preciso para o meu corpo. E o que não preciso mais é eliminado na forma de cocô. Então, digestão nada mais é do que desmanchar o alimento e retirar deles tudo aquilo que eu preciso, ok? Para isso, a gente tem todo um aparato, tem todo um sistema que é o nosso sistema digestório. E a gente vai ver partes dele agora. Então, o nosso sistema digestório nada mais é do que um caminho, ó. Um caminho que percorre o nosso corpo inteirinho, onde eu vou, ao longo desse caminho, eu vou retirando todos os nutrientes e o que não presta, eu jogo fora no vaso. Tá? Então esse caminho ele começa na boca e termina no ânus. Então é como se o alimento não entrasse em contato com a gente, porque ele vai percorrer todo o tempo dentro desses caminhos aqui, todo o tempo dentro desse tubo digestivo. O tubo digestivo ele é formado também por algumas glândulas anexas, e a gente vai falar disso com mais cuidado, que é o nosso fígado, o nosso pâncreas e as glândulas salivares que não estão presentes aqui. Mas, para tudo isso, tem um começo. E onde é que começa a digestão dos alimentos? Onde é que começa todo o sistema digestivo? Na nossa boca. Tá? A boca é a porta de entrada dos alimentos, e ela é a grande responsável. Ela e os nossos amigos dentes, que fazem o primeiro processo lá, a digestão mecânica, né? O processo mecânico da coisa. Os dentes e a língua são responsáveis pela mastigação, pela mistura desse alimento quando tu coloca na boca, pela formação do bolo alimentar. Então tu vai lá, pega a tua pizza lá, né? Uma pizzazinha bem gostosa lá e mastiga ela. E começar a mastigar. O que vai acontecer? Por que a gente mastiga? Por que a gente desmancha os alimentos? Alguns animais engolem os animais, né? Engolem outros animais, engolem o alimento praticamente inteiro. Por que a gente mastiga? A gente mastiga para poder facilitar esse processo de digestão. A digestão ela começa na boca, e eu falei da pizza não foi aleatoriamente, foi de propósito, porque a pizza ela é feita de farinha, e a digestão da farinha, do amido como um todo, ela começa na boca. A saliva começa já a digerir ela, e é por isso que a gente começa a mastigar. A gente está misturando a saliva nela. A saliva é muito importante, produzida nas nossas glândulas salivares. Por que a saliva é importante? Imagina, vai lá com uma bolacha. Agora tu imagina tu engolir aquela bolacha seco. Vai entrar te rasgando tudo. Então a saliva é importante porque além de começar o processo de digestão, ela umidifica esse alimento para que tu consiga deglutir, fazer esse movimento aqui, ó, de deglutição, que até aqui, ó, até chegar aqui já não é. Esse processinho todo aqui é um processo voluntário, é tu que controla. A partir daqui, ó, passou para cá, tu já não controla mais nada. Todo o resto do movimento digestivo, ele vai ser involuntário, tu já não controla mais nada. Só controla engolir. E olha o movimento da língua, que legal. A língua, ela cola no céu da boca e empurra o alimento para trás. Não tem como tu engolir sem encostar a linguinha no céu da boca. Eu sei que você deve estar tentando nessa hora aí agora, né? Não vai conseguir, pessoal. A gente só consegue engolir empurrando a língua no céu da boca, né? A não ser que faça que nem galinha. Galinha para beber água, vai lá, faz assim, vai. Aí pode ser que consiga, tá? Mas caso contrário não vai dar. Então a boca é importante porque ela é a porta de entrada do sistema digestório. Temos a língua, os dentes
para misturar esse alimento. Misturar com o quê? Misturar com a saliva. Saliva tem função de quê? De umidificar e começar o processo de digestão. Então o processo de digestão começa na boca, com a ajuda dos dentes, da língua, e depois eu vou engolir, vou deglutir. Uma vez deglutido, o alimento vai para onde? O alimento vai para o nosso amigo, passa pela faringe até chegar no esôfago. No esôfago não acontece nada com o alimento, tá? O bolo alimentar formado na boca vai continuar sendo bolo alimentar e vai passar no esôfago até chegar ao estômago. Aí no estômago, sim, nós temos o primeiro processo de transformação. O estômago ele tem um ácido, que é chamado de ácido clorídrico, e ele começa a misturar esse ácido clorídrico com os alimentos. O estômago começa a fazer os movimentos lá e começa a misturar esse alimento com esse ácido clorídrico. Como eu coloquei um componente a mais agora, eu vou ter um novo nome. Não é mais bolo alimentar, agora é quimo. Tá? Então quando chega no estômago, o bolo alimentar se transforma no quimo. Tá? Passou ali um tempo, esse ácido clorídrico ele ajuda a digerir as proteínas presentes no alimento, e depois disso o meu estômago vai mandar o meu alimento, tá, o meu quimo, para o meu intestino delgado. No intestino delgado eu vou ter a ajuda de dois amiguinhos, o fígado e o pâncreas, que vão liberar aqui. O fígado ele produz uma substância chamada de bile, é uma substância esverdeada, bastante amarga, tá? Que é armazenada nessa bolsinha aqui. Essa bolsinha serve só para armazenar, que é a vesícula biliar, tá? Então o fígado produz, armazena na bile e na hora da digestão é liberada no intestino delgado. A bile serve para ajudar a emulsificar, ou seja, quebrar, em outras palavras, tá? Simplificando lá, a gordura. Ela tem uma função como se fosse um detergente lá, tá? Separando as moléculazinhas de gordura. O pâncreas, ele libera o suco pancreático, que vai ajudar no processo de digestão como um todo. Então, todas essas substâncias, junto com o suco produzido no intestino delgado, eu vou começar a digerir todo o meu alimento. Então, ao longo dos 9 metros do intestino delgado, de 6 a 9 metros, tá? Eu vou começar a absorver tudo o que precisa. E agora, nesse processo aqui, com todo esse monte de substância que eu misturei, eu transformei o meu quimo em quilo, tá? Em quilo. Então, no intestino delgado, o quilo vai passar, eu vou retirar tudo aquilo que eu preciso para mim, tudo aquilo que é importante no meu corpo, energia, proteína, carboidrato, lipídio, vitamina, sal mineral, tudo isso eu vou retirando aqui, vai passando ao longo do trato digestivo, ele vai pegando tudo aquilo que é importante, ok? Não está mais importante o que acontece, chega no intestino grosso. Aqui, ó, intestino grosso, faz toda essa voltinha aqui, transformando em cocôzinho. Mas antes da gente falar disso, tem uma coisa importante aqui, ó, o apêndice. O apêndice, na gente, em humanos, ele não tem função, não é muito importante. Mas em alguns animais é extremamente importante, ele guarda uma série de bactérias. O apêndice fica aqui do lado direito, tá? Assim como o fígado fica aqui do lado direito. Ele guarda uma série de bactérias que ajudam no processo de digestão. No nosso caso, já perdeu a função. Mas, às vezes, entra algumas impurezas aqui e o apêndice inflama. E aí tu tem apendicite. É uma doença bastante grave, pode até levar ao óbito, e tu tem que operar com uma certa pressa. Bom, o alimento chegou, o que sobrou, o quilo, chegou no intestino grosso. O que vai acontecer agora? Vai começar a formar as fezes, formar o cocôzinho mesmo. Então, vai passando aqui ao longo do intestino grosso, onde vai sendo retirada o excesso de água presente nesse alimento. Conforme eu vou tirando a água nesse quilo, né, que nem mais é alimento agora, já vai ser eliminado, eu vou retirando a água desse quilo para formar o cocôzinho. Quanto mais tempo o cocô lá, as fezes ficam no intestino grosso, menor o teor de água. Quanto menor o teor de água, mais duro vai ficar lá as fezes. Então, chegou aqui e agora é só liberar. O ânus também é a região que a gente consegue controlar, tem duas estruturas chamadas esfíncteres, que a gente consegue controlar lá a hora de liberar ou não o cocôzinho. Tá? Então, a gente só controla quando a gente vai engolir, que é um movimento voluntário, ou quando a gente vai eliminar,
que é o movimento voluntário também. Todo o resto, todo o processo do intestino aqui, a gente não consegue controlar. E antes de terminar, só mostrar aqui, ó, na nossa boca, as glândulas salivares, as responsáveis pela produção da saliva, tá? Então, essa aqui é muito legal, ó, ela tem até o ductozinho aqui, não sei se já viram, algumas pessoas que abrem a boca, você sai um jatinho de saliva, é essa glândula aqui, ó, que tem um ducto que libera aquele jatinho aqui embaixo da língua, ok? Então, tá aqui o nosso sistema digestório, bem tranquilo, né? Então, a digestão começa na boca, boca temos o bolo alimentar, engolir, chegou no estômago. Bolo alimentar mistura lá com os ácidos do estômago, vira o quimo, no estômago manda para o intestino delgado. O intestino delgado se mistura com o que vem do fígado, com o que vem do pâncreas e o que ele mesmo produz e transforma o quimo em quilo. Acontece todo o processo de digestão e absorção dos nutrientes, tudo aquilo que eu preciso, tá? Tirei tudo que eu preciso, mando para o intestino grosso, onde eu vou começar a tirar a água, retirar a água dos nutrientes, até formar as fezes que serão eliminadas lá no vaso sanitário. Tranquilo? Bom, aula simples, aula rápida, espero que tenham gostado. Beijão e até a próxima.